Ok, vamos desvendar isso. A palavra primogênito parece simples, né? O primeiro a nascer. Fim da história. Mas assim, quando essa palavra aparece na Bíblia, especialmente ligada a Jesus, a gente descobre que o buraco é bem mais embaixo. Muito mais embaixo. É uma daquelas palavras que a gente acha que entende de primeira, mas que na verdade aponta de um iceberg gigantesco. Para entender o que ela significa de verdade, a gente precisa meio que virar uma chave na cabeça e pensar menos como um cartório e mais como, sei lá, um rei escolhendo o seu herdeiro. Menos cartório, mais realeza. Gostei disso. E é essa a nossa missão aqui, mergulhando no material que a gente recebeu, um texto teológico bem denso que foca justamente numa passagem-chave. Colossenses capítulo 1. O objetivo é ir além do significado óbvio para entender por que chamar Jesus de primogênito é tipo uma das declarações mais explosivas do Novo Testamento. Exatamente. E a ideia central que o autor do texto martela bastante é que na cultura bíblica a primogenitura tem muito mais a ver com soberania, com quem manda, sabe? Com quem tem a posição de maior honra, do que com a ordem de chegada. Se a gente não entende isso, a gente lê Colossenses e tira a conclusão totalmente errada. É quase uma senha para decifrar o código. Então, antes de pular direto para Jesus, o texto faz algo muito inteligente. Ele nos leva para um passeio no Antigo Testamento para mostrar que essa senha já era usada o tempo todo. Sim, é um padrão que vai se repetindo. Os exemplos que o texto levanta são clássicos. Pensa em Isaac. Certo. Ele não foi o primeiro filho de Abraão. Ismael nasceu antes, mas foi Isaac o filho da promessa que levou o status. Depois vem Jacó, que literalmente negociou o direito de primogenitura com o irmão mais velho, Esaú. Por um prato de lentilhas. Por um prato de lentilhas. E o caso de José é ainda mais radical. Nossa, nem me fale. Ele era o 11º de 12 irmãos. E, no final, ele se torna o mais poderoso, o que salva toda a família. E em nenhum desses casos o cara com o título foi o primeiro a nascer. Exato. Eles estabelecem a regra de que o direito de primogenitura podia ser transferido, perdido, negociado ou conferido por Deus, ignorando a ordem natural. Mas o exemplo que o texto usa e que para mim fecha a questão com chave de ouro é o de Davi. Ah, esse é fantástico. Davi era o caçula, o 8º filho, o último da fila, literalmente. O profeta Samuel olha todos os irmãos mais velhos, fortes, com cara de rei, e Deus fala, não é nenhum desses. E manda chamar o garoto que estava lá no campo, cuidando das ovelhas. E é ele quem é ungido rei. E aí vem a frase matadora que o texto cita, lá do Salmo 89, o próprio Deus falando sobre Davi, o caçula. Farei dele o meu primogênito mais elevado entre os reis da terra. Uau! Pronto, acabou a discussão. Farei dele, não é ele nasceu assim. É uma nomeação, Deus está dando a ele um cargo, um título de honra e autoridade que o coloca acima de todos os outros. Peraí, isso é uma virada de chave gigantesca. Quer dizer que, por séculos, a gente lê primogênito e pensa em ordem de chegada, mas o tempo todo na cabeça de quem escreveu a palavra significava o chefe, o herdeiro de tudo. É como se fosse um cargo, então. Exatamente. Não é uma certidão de nascimento, é um título de CEO do universo que Deus confere a quem ele escolhe. É a analogia perfeita. É um título de realeza de herdeiro supremo. E essa ideia não se aplicava só a pessoas. O texto lembra que Deus fez a mesma coisa com uma nação inteira. Israel. Exato. Lá em Êxodo, Deus manda Moisés dizer ao faraó, Israel é meu filho, meu primogênito. É óbvio que Israel não foi a primeira nação do mundo. Tinha Egito, Babilônia, um monte de gente antes. O que Deus está dizendo é, de todas as nações, essa tem uma posição especial para mim. É a nação herdeira com status único no meu plano. Entendi. Então, quando chegamos no Novo Testamento, a audiência original que cresceu ouvindo essas histórias já tinha esse conceito na cabeça. A palavra primogênito já chegava aos ouvidos deles carregada com essa ideia de supremacia, de herança de ser o mais importante de todos. Exatamente. Carregava um peso de soberania. E é com toda essa bagagem que a gente tem que ler o que Paulo escreve em Colossenses. Senão a gente perde uns 80% do impacto. Certo.
Com essa base sólida, vamos para a arena principal. Colossenses 1, versículo 15. Paulo chega e, sem rodeios, chama Jesus de o primogênito de toda a criação. Para quem não tem esse contexto todo que a gente acabou de construir, a primeira reação é quase um curto-circuito. A pergunta que salta na mente é: ué, então Jesus foi o primeiro ser que Deus criou? E essa é a armadilha. Uma armadilha que, aliás, gerou séculos de debates teológicos. Mas a análise que temos em mãos é categórica, a resposta é um sonoro não. E o mais genial é que o próprio Paulo parece prever que as pessoas poderiam tropeçar nisso. Ele não joga a frase e sai correndo. O versículo seguinte, o 16, é a explicação dele. É como se ele dissesse: calma, antes que vocês entendam errado, deixa eu explicar o que eu quero dizer com primogênito. Ele não deixa a gente com a dúvida no ar. Ele mesmo já se adianta e esclarece o ponto. Precisamente. Logo em seguida, no versículo 16, ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa frase muda o jogo completamente. Pensa na lógica. Se todas as coisas foram criadas por meio de Jesus, ele não pode ser uma dessas coisas. É uma impossibilidade lógica. Claro, ele não pode estar dentro do conjunto que ele mesmo criou. Você não pode ser o pintor e, ao mesmo tempo, uma das cores na paleta que você usou para pintar o quadro. Exato. O autor do nosso material de apoio usa a expressão agente pessoal da criação. Jesus não é o primeiro item na linha de montagem. Ele é o engenheiro que projetou e operou a linha de montagem inteira. A expressão por meio dele mostra que ele é o agente, e a expressão para ele mostra que ele é o objetivo final. A criação não apenas veio através dele, mas ela se destina a ele. Ele é a origem e o destino. E aqui é onde fica realmente impressionante. O texto chama a nossa atenção para o tamanho da ambição de Paulo nessa frase. Quando ele diz todas as coisas, ele não está de brincadeira, ele faz questão de detalhar para que ninguém pense que ficou algo de fora. Sim, essa lista é de tirar o fôlego. E a forma como o texto organiza para a gente ajuda a visualizar. Primeiro, ele cobre a dimensão espacial. Nos céus e sobre a terra. Acabou. Não existe 1 centímetro do universo que não esteja incluído. Depois ele vai para a natureza do que existe, a dimensão ontológica, as visíveis e as invisíveis. Isso vai desde uma pedra, uma árvore, até coisas que a gente nem consegue imaginar ou medir, realidades que estão além dos nossos 5 sentidos. E por último, e talvez a parte mais chocante para o mundo da época, ele cobre a dimensão de poder e autoridade. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. E aqui tem um detalhe crucial que o texto ressalta. Essa expressão poderes e autoridades, na linguagem de Paulo, quase sempre se refere a seres angelicais, a hierarquias espirituais. Nossa, então ele está dizendo na cara dura que até os anjos, arcanjos, todo o exército celestial, tudo isso foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Ele é o chefe dos chefes, inclusive no mundo espiritual. É exatamente isso. Ele está afirmando a soberania absoluta de Jesus sobre toda e qualquer estrutura de poder que se possa conceber, sejam no palácio do imperador em Roma ou na mais alta esfera celestial. Então, voltando ao começo, por que Jesus é o primogênito? Porque ele tem o direito, o cargo, a posição de supremacia sobre toda a criação, justamente porque ele é o criador de tudo. O título de honra é dele por direito autoral, por assim dizer. Faz todo sentido agora. A primogenitura aqui não tem a ver com ser o primeiro a ser criado, mas com ter a primazia sobre tudo que foi criado. E como se não bastasse, Paulo adiciona mais uma camada no versículo 17. Ele diz: ele é antes de todas as coisas. Essa é a pá de cal do argumento de que ele seria uma criatura. E o nosso texto de apoio nos dá uma aula rápida de grego aqui que é fascinante. A palavra para antes é pro, e essa palavrinha pode ter uma dupla interpretação. Pode significar antes em posição, tipo o mais importante de todos, ou antes no tempo. Ele já existia quando não existia nada. E aí? Como a gente sabe qual das duas Paulo quis dizer? Não pode ser as duas coisas. Poderia, e é uma ótima pergunta.
porque a palavra grega é mesmo um pouco ambígua, mas o legal é que a gente pode investigar. O próprio Paulo nos dá as pistas. O autor do texto aponta que em outras cartas, como em Coríntios, Gálatas, Efésios, quando Paulo usa essa mesma palavra pro, ele quase sempre está falando de tempo. É um padrão. Então a aposta mais segura é que ele está fazendo uma afirmação temporal aqui. Antes que o tempo existisse, antes do Big Bang, antes de qualquer antes, ele já era. Isso coloca em outra prateleira. Não dá nem para comparar com o resto que existe. Ele não é apenas superior à criação, ele é anterior a ela. Ele não tem um ponto de partida na linha do tempo. Ele é o ponto de onde a própria linha do tempo começa. Uma categoria única. É isso. Ele não está no jogo. Ele é o tabuleiro, as peças e o jogador tudo ao mesmo tempo. E a coisa fica ainda mais vertiginosa. O versículo 17 termina com uma frase que, para mim, é uma das mais alucinantes da Bíblia inteira. E nele tudo subsiste. Parece tão simples, mas a profundidade disso é cósmica. Completamente cósmica. E, de novo, o texto nos ajuda a abrir essa palavra. O termo grego aqui é sinisteme. Literalmente significa unir, manter junto, manter coeso. Nossa, isso é de explodir a cabeça. Quer dizer que não é só que ele criou tudo e deu play no universo. É um processo ativo, contínuo. A cada segundo ele está ativamente segurando as pontas. Se ele por um instante parasse, tudo desmoronaria. A implicação teológica é exatamente essa. É a ideia de que Jesus é a força gravitacional da realidade. A cola que impede que os átomos se desintegrem. A lógica que faz as leis da física funcionarem. Ele não é apenas o arquiteto que desenhou a planta do prédio. Ele é a viga mestra que sustenta o prédio de pé agora, nesse exato momento. Isso muda tudo. A criação não foi só um evento do passado, é um verbo no presente contínuo. E Cristo é o motor desse verbo. Exatamente. O material de apoio destaca que isso completa o retrato da supremacia total de Jesus. A gente já sabe que ele é o Criador, o texto de Colossenses também vai falar muito sobre ele ser o Redentor, mas aqui Paulo insere essa terceira função que às vezes passa batida. Ele é o sustentador. Criador, sustentador e redentor. Não há um único milímetro da existência que esteja fora da sua autoridade e ação direta. Ok, vamos tentar juntar as peças desse quebra-cabeça monumental. Primeiro, ficou claro que primogênito, nesse contexto, não é sobre quem nasceu primeiro. É um título de realeza cósmica, de soberania, de quem é o herdeiro e o dono de tudo. Perfeito. É um cargo, não uma data no calendário. Segundo, a lógica do próprio texto nos impede de pensar em Jesus como a primeira criatura. Se tudo, sem exceção, foi criado por meio dele, então, por definição, ele não pode fazer parte desse tudo. Ele é anterior e superior a toda a criação. E não só o agente da criação, mas o propósito dela. Tudo foi criado para ele. Tudo converge para ele. E terceiro, e para mim o mais alucinante, é que o papel dele não terminou na criação. Ele está ativamente sustentando o universo. Ele é a força que mantém tudo unido, a cada nanosegundo. É uma soberania ativa, presente e que se não estivesse lá, nada mais estaria. Essa imagem do sustentador é transformadora. Tira a gente da ideia de um universo mecânico, de um relojoeiro que deu corda e foi embora, e nos coloca num universo que é pessoalmente mantido a cada instante. Sem dúvida. A soberania dele não é só um quadro na parede, é a própria estrutura da parede. É fundamental. E pensando nisso tudo, o texto nos deixa com a pulga atrás da orelha. Ele nos lembra que Paulo não fala de Jesus apenas como esse criador e sustentador cósmico, mas também como redentor. E isso levanta uma questão fascinante, algo para a gente ficar matutando. Manda. Se a mesma pessoa que tem o poder de manter unido o tecido do cosmos, de sustentar galáxias e partículas subatômicas, é também a figura central da redenção, do resgate. Como é que essa identidade dupla muda o jeito que a gente entende o universo e a própria redenção? Uau! É uma pergunta pesada. Pensa só, o poder que segura as estrelas no lugar é o mesmo poder que atua para restaurar um relacionamento, para perdoar, para trazer vida nova. Isso, por um lado, dá à redenção uma escala cósmica, mostra que não é um plano B, mas algo central.
E, por outro, revela que o poder que sustenta o universo não é uma força fria e impessoal. É um poder com um propósito profundamente pessoal, relacional e redentor. A conexão entre o Criador majestoso e o Redentor íntimo, talvez essa seja a grande sacada de Paulo aqui. Eles são a mesma pessoa.